Organizar a herança é coisa de rico. É assim que a maioria das pessoas pensam. Há alguns anos atrás até poderia ser assim. Quando a gente olha para o mundo dos investimentos, por exemplo. Há pouco tempo, ninguém sabia o que era uma corretora de investimentos. Como investir na bolsa de valores era coisa quase que de outro mundo. CDB, LCI. Por muito tempo, o brasileiro só teve acesso à poupança, rendendo mal e dando muito prejuízo. Hoje em dia, as pessoas começaram a entender um pouco mais sobre o mundo dos investimentos. Mas tem uma coisa que ainda está muito atrasada: o entendimento sobre a sucessão patrimonial. Todo esforço que você faz ao longo da sua vida para juntar um patrimônio pode ir por água abaixo se você não tiver um plano para o seu final da vida. Como transmitir esse bem para os seus herdeiros? Precisa fazer um testamento? Vai usar uma holding familiar? Qual é a melhor estrutura para o seu caso concreto? O desconhecimento disso causa uma série de problemas. Problemas como esse, do João, que você vai ver aqui nesse vídeo, que perdeu mais de 500 mil reais do patrimônio que os seus pais deixaram para ele pela simples falta de um planejamento sucessório. Mesmo sendo filho único, João teve altas despesas e muita burocracia para acessar o patrimônio de seus pais quando esses vieram a falecer. E é que para isso não aconteça com as pessoas que você mais ama, que eu resolvi gravar esse vídeo. No dia 13 de março de 2021, a vida do alegre João mudou de uma forma inesperada e repentina. Seus pais, Jorge e Fernanda, faleceram em um acidente automobilístico. Mesmo sendo filho único, os bens que eles tinham, avaliado à época em 2,2 milhões de reais, não foram transmitidos para o João automaticamente, porque não é assim que acontece. Sempre que alguém falece sem ter feito um planejamento sucessório, é necessário passar por um processo judicial que é chamado processo de inventário. Hoje em dia, esse processo está até um pouco mais simplificado, pode ser feito muitas vezes no cartório, mas quando envolve alguns atos específicos, acaba continuando sendo muito custoso, trabalhoso e doloroso. João sofreu na pele as consequências de seus pais não terem organizado uma sucessão mais tranquila. João descobriu na prática que o fim da vida gera repercussões que vão além das questões financeiras. O fim da vida gera questões operacionais, emocionais e patrimoniais. Questões operacionais são questões do tipo: como é que meus pais gostariam de ser sepultados? Será que eles gostariam de ser cremados? Será que eles eram doador de órgãos? Não discutir sobre essas questões em vida coloca no peso, nos ombros dos seus entes queridos, o peso de tomar a decisão que você poderia ter refletido em vida. Questões emocionais como será que eu poderia fazer uma última homenagem aos meus pais? Qual roupa eles gostariam de estar no dia do sepultamento? O que fazer com as redes sociais daqueles que partiram? Todas essas questões, quando não discutidas em vidas, acabam se tornando um grande peso para quem fica por aqui. E isso não exclui ainda as questões patrimoniais. No caso do João, o que aconteceu na prática foi que ele não sabia que para iniciar o processo de inventário e ter acesso aos bens que seus pais deixaram, ele precisaria pagar o ITCMD. Esse imposto varia entre 2% e 8%, a depender do estado que você vive, e no caso do João, custou 176 mil reais. Num patrimônio de 2,2 milhões, 176 mil reais tinha que ser pago por imposto para o João à vista 60 dias após o falecimento dos pais, porque é esse o prazo que a lei determina que se inicie o processo de inventário. João, infelizmente, não tinha esse dinheiro. Isso fez com que ele precisasse ainda vender alguns imóveis para poder dar início ao processo de inventário. Só que sabe qual é o problema? A desvalorização de um imóvel vendido durante o processo de inventário chega até 40%. João, como precisou pedir autorização do juiz para vender um imóvel de seu pai para conseguir arcar com os custos de inventário, teve um prejuízo de 202 mil reais, vendendo no custo do processo um ativo que o seu pai tinha deixado. Além disso, João teve que arcar com os custos de um advogado para desenrolar todas as questões jurídicas e burocráticas de um processo de herança. O advogado, no caso dele, custou 132 mil reais, porque os advogados costumam cobrar no mercado entre 5% e 10% do patrimônio para cuidar da herança daquele que fica e daquele que partiu. O que eu quero que você perceba é que, somando 170 mil aqui, com 130 mil ali, com 202 mil ali, você vê que do patrimônio que foi deixado pelos pais de João,
mais de R$ 500 mil foi perdido com os custos da transmissão da herança. Mas isso não precisa ser necessariamente assim. Até pouco tempo atrás, as questões de planejamento sucessório eram restritas a famílias com muito dinheiro, com muito poder aquisitivo, porque somente os mais abastardos financeiramente tinham acesso aos melhores advogados, aos melhores contadores e às melhores estratégias contábeis e financeiras para preservar o patrimônio e evitar conflitos familiares. Hoje em dia, essa realidade é completamente diferente. Assim como nós tivemos uma democratização no mundo dos investimentos nos últimos anos, o planejamento sucessório também ficou mais fácil, mais simples e mais acessível. Quando João percebeu isso, ele contratou a guardadoria e já fez o planejamento sucessório dele mesmo, para evitar que o filhinho dele, o Mateus, esse que aí aparece na foto, sofra com as consequências de uma ausência de planejamento para o final da vida. Quando João percebeu que ele poderia evitar para os entes queridos dele todo aquele processo trabalhoso que ele passou para acessar a herança dos pais dele, ele não pensou duas vezes. E ao fazer isso, mais do que evitar problemas e dores de cabeça para o seu filhinho, ele evitou a deterioração do patrimônio. Quem morre sem fazer um planejamento sucessório acaba deixando mais do que trabalho, muita despesa para o patrimônio que poderia ser transmitido. O que acontece na prática é que, sem um planejamento adequado, muito do patrimônio que você constrói em vida acaba sendo deteriorado. É por isso que hoje o João recomenda a guardadoria para todo mundo que fala com ele sobre questões relacionadas ao final da vida. Meu nome é Thiago Campos, eu sou um dos sócios aqui da guardadoria e nós somos uma startup especializada em ajudar você a organizar a sua herança com mais velocidade e segurança. A depender do momento que você está vivenciando, a depender da sua estrutura familiar e do seu patrimônio, uma ou outra solução de planejamento pode ser mais adequada. Algumas famílias conseguem fazer boas economias construindo um testamento. Outras precisam de uma holding familiar, como foi o caso do João. Para alguns, dá para fazer uma doação em vida, em outros casos, dá para usar um seguro de vida, uma previdência privada. Existem diversos mecanismos de planejamento sucessório. E para que nós possamos entender qual desse mecanismo é o mais adequado para proteger você e a sua família, é que eu te convido a clicar no link abaixo desse vídeo e preencher o nosso formulário de solicitação de consultoria gratuita. Assim que você fizer isso, um dos nossos especialistas vai entrar em contato com você. Nós chamamos aqui os nossos consultores de guardiões, pois eles são especialistas em planejamento sucessório e são pessoas que vão te orientar sobre como lidar melhor com as questões relacionadas ao final da vida. Depois dessa consultoria gratuita, você vai descobrir se para você é melhor fazer um testamento, é melhor criar uma holding ou fazer qualquer outra coisa. Nós vamos analisar o seu patrimônio, analisar a sua estrutura familiar. Fazendo isso em vida, além de economizar dinheiro, você evita que o seu dinheiro vá parar nas mãos de pessoas que você não gostaria, por exemplo. Planejando em vida a sua herança, você pode tirar pessoas da sua herança que você não quer que acessem o seu patrimônio, você evita conflitos familiares, evita gastos com cartórios, com impostos, preserva o patrimônio que você vem construindo em vida. E mais, evita muito sofrimento para as pessoas que você mais ama, os seus herdeiros, que serão as pessoas que terão acesso aos seus bens quando você não estiver mais por aqui. Muito além das questões financeiras, organizar-se para o final da vida faz com que você tenha a oportunidade de também decidir coisas que vão além do patrimonial, como coisas do tipo: o que fazer com as suas redes sociais quando você não estiver mais por aqui? Quem vai cuidar do seu cachorrinho? O que você quer que seja feita com as suas roupas, com seus livros, com o seu notebook, com o seu celular? Todas essas decisões nós vamos te ajudar a tomar juntos quando você realizar o seu planejamento sucessório com a guardadoria. Então, clique aqui no link para solicitar agora mesmo uma consultoria gratuita. Um dos nossos guardiões vai entrar em contato com você e vai te mostrar qual solução de planejamento sucessório mais se adequa ao seu caso ideal. E antes que você fique preocupado, eu quero te fazer aqui um lembrete muito, muito importante. Todas as imagens que você viu aqui e o João mesmo são nomes fictícios e pessoas fictícias. Porque aqui na guardadoria a gente preserva muito a identidade das pessoas que entram em contato com a gente. Se você quiser compartilhar o seu case, tudo bem. Mas se você quiser fazer isso de uma maneira super discreta, usando a tecnologia e usando
todo o nosso recurso e apoio profissional para organizar a sua herança com mais velocidade e segurança, o caminho é simples. Clique aqui no botão abaixo e agende agora mesmo a sua consultoria gratuita. A gente se vê em breve.